Eu vou pedir que vocês abram suas Bíblias comigo no livro de Marcos, capítulo 7, no versículo 31. Ali vai falar sobre Decápolis. Decápolis, porque vem do grego a palavra deca, de 10, né? E polis, de cidade, que era um grupo de 10 cidades na fronteira entre o oriente do Império Romano, na Judéia e na Síria, com fronteira no oriental do Império Romano. E nessas cidades, Jesus, ele operou alguns milagres ali em especial. Então lá em Marcos 7, versículo 31, vai estar dizendo assim. Desculpa, gente. E ele, tornando a sair dos termos de Tirom e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogavam-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe o dedo nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe a língua. Jesus, ele segura esse mudo, e algumas versões diz que ele era surdo e gago. E tinha alguma deficiência, ou gago, ou fanho, né? Algumas pessoas dizem que gago e fanho é a mesma coisa por ter dificuldade na fala. Mas aqui na palavra diz que ele era surdo e mudo, mas algumas versões vai dizer que ele era surdo e gago. Mudo, eu acredito que ele não fosse, porque como nós lemos, fala que ele tinha dificuldade na fala. Então ele falava, ele não era mudo. Ou ele era fanho, ou ele era gago, né? Então Jesus segura ele, põe a mão nos seus ouvidos, e a palavra diz que Jesus cospe. Depois toca ali a língua. Foi o que acabei de ler, certo? E no 33 é o que disse, ó. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe o dedo nos ouvidos e, vírgula, cuspindo, vírgula, tocou-lhe a língua. Versículo 34. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, isto é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava-se perfeitamente. Então muitas vezes a gente não entendemos o porquê que passamos algo, mas a palavra é muito clara aqui que muitas coisas que passamos é porque começou a nos aprisionar. E nesse caso desse moço, a sua prisão era a fala, além da surdez. Por que a fala além da surdez? Porque normalmente quem é mudo é surdo. Então a surdez eu acredito que fosse algo natural, mas a fala era uma prisão. Porque a palavra diz que a língua estava aprisionada. Diz assim, ó. E abrindo-se os ouvidos, e a prisão da língua. Então a dificuldade que ele tinha de se comunicar é porque ele vivia uma prisão. E muitas vezes a dificuldade que nós temos de colocar a nossa fé em prática ou em obra. O que é pôr nossa fé em obra? É crer. É declarar. É por nós estar aprisionado em alguma coisa. Mas assim como eu identifiquei isso e o Senhor falou comigo nessa palavra e me abriu os olhos, os ouvidos,
eu identifiquei que também podia estar aprisionado em algo. E quando eu fazia essa leitura, eu entendia, cara, eu não estou me relacionando bem com a minha fé. Eu não estou tendo um relacionamento com a minha fé. Se você sentar com o apóstolo para conversar e você passar uma situação para ele, ele vai falar assim, ele vai usar dois termos com você. Uma que você está sendo atacado e o outro que você está preso. Cara, isso bate um desespero, pelo menos em mim. Porque fala, cara, eu já estou preso, então não dá para me defender. E eu ainda estou sendo atacado. Mas é verdade. Agora, hoje eu convido você a meditar nessa palavra. Não porque é o que estou falando, porque o louvor disse. Nada é sobre mim. Apesar de eu usar algum exemplo sobre a minha vida, não é sobre mim. Nada é sobre mim. Então eu tinha que identificar onde que eu estou preso. Muitas vezes a palavra vai nos falar onde que você caiu. Cara, se eu cair, me prenderam, me amarraram, me enrolaram, estão me atacando, estou sendo destruído. Eu preciso reagir. Mas como reagir se a gente não consegue entender o que está acontecendo? Aí, as pessoas chegam e oram. E orar é colocar a fé em ação. E aí você fala, tem tanta gente orando comigo, por mim, e eu não estou vendo muita coisa acontecendo. Porque eu estava querendo olhar o grão de mostarda distante. A distância. E quando você olha um grão de mostarda à distância, você não sabe que ele está lá. Então você tem que trazer ele para? Tem que trazer ele para? E quando traz ele para perto, você consegue? E conseguindo ver, você consegue identificar o que é. Identificando ele, você vai procurar saber o que é esse grão. É um grão de... Porque, gente, se você pegar um grão de mostarda, parece um farelo de areia. E ela falando aqui, eu estava sendo ministrado. Deu um outro norte na minha mensagem. Porque Deus fala o tempo todo conosco. Basta você estar... mas talvez você não consiga ouvir. Porque como aquele moço, você também está surdo. Os seus ouvidos também estão obstruídos. E quando o seu ouvido está obstruído, a sua fala também não é boa. Então, quando você chega na sua casa, nos lugares, para falar do que você recebeu, é difícil, porque se você não ouviu, a tua fala tem problema. A tua fala não é nítida. E nem vai ser perfeita. Então, como que eu vou falar o que Deus está fazendo na minha vida se eu não estou compreendendo o que está acontecendo? E o pior é que ainda quem está me construindo é o oleiro. Todo dia que ele chega e acha que não está bom, ele desmancha e começa de novo. Só para vocês entenderem que nós não estamos aqui porque somos perfeitos. Eu não estou aqui, pelo menos eu, porque eu seja perfeito. Esses dias eu estava falando com meu filho e ele me chamou para ir para eu queria fazer como eles falam hoje, né? Um social. E eu falei, cara, esse dia não dá, que eu tenho uma reunião. E tal dia, eu falei, eu tenho um culto. E tal dia, eu falei, esse dia eu vou ter que reunir com os pastores. E esse dia, eu falei, é ceia de oficiais. E esse dia, eu falei, eu tenho um compromisso. Então domingo, eu falei, de manhã? Não, à tarde, eu falei, tem um culto. Ele falou, pai, você não pode faltar um dia? Eu falei, não, filho, é perigoso para mim. Eu sei porque eu estou lá. Lá para mim é um lugar seguro. Filho, se eu estou lá ainda algumas situações, e se eu sair? Se eu estou lá, eu me sinto vulnerável, e se eu sair?
Filho, eu lá, onde eu queria bater no motoboy, e se eu sair, filho, eu não vou dar um testemunho que hoje eu não caí, eu vou dar um testemunho que eu derrubei. Eu tenho que... Por que eu estou falando um pouquinho disso para vocês? Porque se eu não tivesse fé, que valia apenas eu orar, pedir para o Espírito Santo domínio próprio? Mas contudo, como eu tenho me relacionado com a minha fé? Aquelas pessoas foram até Jesus, não foram pedir por eles, foram pedir por alguém que não falava, que no mínimo era amigo deles e que o papo não era muito legal, porque não entendia direito, né? Mas eles foram pedir por eles. E eles começaram a se relacionar com a fé deles, entendendo que Jesus podia fazer algo. Imagina hoje você levar alguém para orar e vem aqui, aí abre o ouvido e eu... No ouvido. Fala aí, foi no caso do Alfa, abaixa um pouquinho aí, moço. Pastor Edilson, abaixa um pouquinho. Daniel. Aí o cara abaixa, pensando que vai orar, pô a mão, o cara... Aí ele vira com tudo, calma. Eu só estou te ensinando a se relacionar com a tua fé. Porque apesar de você ter vindo buscar a cura para a tua audição e para a tua voz, você tem problema de visão. Você precisa ver para crer. Como assim, pastor, ver? Porque ali o que não foi uma saliva? No ouvido foi saliva. Na língua ele tocou. Não foi apenas a voz. Até porque Jesus não ia falar com ele, faz sentido. Jesus ia falar com o surdo? Jesus ia falar assim, seja curado, porque ele tinha que se relacionar com a fé dele. Jesus ia falar para o surdo, seja curado. Aí o surdo, imagina se ele fosse fanho. Seja curado agora, ele. Olha, filho. Não tá falando aí. Ou se ele fosse gago. Seja curado agora em nome de Jesus. Pastor Rony. Falando. Não é assim que o gago fala? Como que ele ia se relacionar com a fé dele? Jesus tinha que fazer com ele diferente. Não é isso? Ele tinha que sentir algo. Então Jesus, com ele em específico, Jesus não falou. Jesus usou outra estratégia. Mas tem algo curioso nisso. Em Marcos 8, 22, Jesus ainda está em Decápolis. Ele está na mesma região ainda. Não está no mesmo lugar. A palavra do Senhor diz assim. Acharam? Marcos 8, 22. E a palavra do Senhor diz assim, ó. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogavam-lhe que o tocasse. Vocês notaram que tinha algo meio semelhante nessa região? A forma que eles se aproximavam. Se você olhar no outro versículo, também vai falar que eles rogavam-lhe que lhe tocasse. Eles não pediam que Jesus curasse. Lá eles pediam que Jesus tocasse. Eles tinham algo meio parecido. Não é a mesma cidade, tá? Porque na outra cidade, fala que eles estavam em Tiro e Sidom. E aqui ele está em Betsaida. Mas a forma que eles se falavam, né, em Decápolis, nessa região dessas 10 cidades, eles tinham a mesma linguagem. E aí acontece algo muito, muito interessante. E tomando o cego pela mão, levou para parte, para fora da aldeia, e cuspindo-lhe os olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, via alguma coisa? E levantando ele os olhos, disse, vejo o homem, pois os vejo como árvore, que anda. Árvore anda? Então ele não estava enxergando bem, né?
Depois disso, tornou-lhe a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar por cima, para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Olha que interessante. Com o surdo, Jesus cospe e lhe toca a língua. Com o cego, Jesus também cospe. Mas eu acabei de dizer que com o surdo não adiantava ele falar. Não é isso? Não é verdade? O surdo não ia ouvir. Mas o cego não, o cego ia ouvir. Ele não ia ver o que estava acontecendo. Mas ele ia ouvir. E aí Jesus cospe, ele limpa os olhos, olha e vê como árvores que andam. E aí Jesus vai e repete. Não parece que aqui a unção de Jesus está meio fraca? Não é isso? Não é isso que parece? Muitas vezes, para a gente aprender a relacionar com a nossa fé, tem que vir aqui no altar 2, 3 vezes, receber oração. Quantas vezes você é chamado, os pastores estão aqui, eles vão orar com você. Os pastores estão aqui para somente... É o papel que nós ficamos aqui quando somos convocados a ouvir o que vocês querem. É só para ajudar vocês a se relacionar com a fé de vocês. Jesus é muito claro quando ele vai lá e fala: vá, a tua fé te salvou, te curou, te libertou. Por que Jesus fala, a tua fé te libertou, a tua fé te curou? Porque cada um vem com uma petição, cada um vem com a sua causa. Não é isso que acontece aqui? Quando o Bartimeu está lá e Jesus vem, ele não espera ninguém chamar, ele chama. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava vendo? Bartimeu estava vendo Jesus? Estava vendo? Mas ele clamou. Ele pôs a fé dele em ação. Falou, estão dizendo que ele cura, então vou crer que ele cura. E aí ele tem uma atitude. Então quando os pastores estão aqui na frente, chama você, ou no final do culto e fala, eu quero orar com você. Eu estou falando para você assim, eu quero que você se relacione hoje com a tua fé. Eu não sei como você tem se relacionado com a tua fé, mas hoje eu quero te ajudar nisso. Eu não sei como você tem investido, guardado, respeitado a tua fé. O nome fé é tão pequenininho, tem 2. É muito interessante, né? Jesus comparar o reino dos céus, que para a gente crer tem que ter fé que existe. Não tem que ter fé que existe o reino do céu? E ele também é 2, porque é a fé. E aí Jesus vai comparar ele com a semente, que tem 2 milímetros. O que Jesus está falando aqui é que se você entender o quão grande a tua fé pode chegar, o que ela pode fazer, quando você entender o que é a tua fé. O que Jesus está falando assim, se você acha... Jesus, quando ele está falando aqui sobre a fé, ele não está falando que a tua fé tem que ser pequena. Eu vou falar alguns versículos aqui que vai se referir ao grão de mostarda, para a gente concluir. Em Mateus 13:31, fala assim, outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda, que o homem, pegando ele, semeou no campo. Versículo 32, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu
e se aninham nos seus ramos. O pé de mostarda não é um pé gigante não, tá, gente? O máximo que ele chega é 2 metros, 1,80 m. Aí ele dá uma copa mais ou menos também disso. A dimensão dele que costuma dar para cima e dar para o lado também. Ele é como se ele é uma planta. Você pode ver que o Senhor aqui a Bíblia fala que ele é uma planta, mas ela vai ter um formato de uma árvore pequena. Mas se você comparar a semente dela, fosse comparar com o caroço do abacate, da manga, que é grande, dá para ter a dimensão que ela cresceu. De um negócio de 12 milímetros chegar a esse tamanho. E as árvores vêm, os galhos delas são muito galhos. Então os pássaros vêm, entram e fazem ninho. Então ele tem um diâmetro de 2 metros. É como o espaço que ele ocuparia seria aqui dos meus braços abertos, mais ou menos. E a minha altura. Porque normalmente o que a gente tem de envergadura, a gente tem de altura. Envergadura de uma ponta de um dedo à outra. Né? Então, normalmente assim. Como eu tenho os braços meio curtinhos, eu acho que eu perco na envergadura. Né? Às vezes são mais altos. Com meus braços, eu acho ele meio curto. Mas só para a gente ter a dimensão dessa árvore. Aí Jesus está falando assim, que o reino de céu é como algo que você não vê, mas tem uma dimensão muito grande. Mas ele não está comparando realmente o reino, está comparando a sua fé. Como você tem tratado a sua fé? Algo que nos impede, nos prende, não está aqui. A gente não está vendo, mas nos impede. Porque nós estamos olhando com os olhos físicos. A gente não vê. A vergonha, a timidez, o comportamento. Porque às vezes já viu ele fazendo algum comentário e fala, meu comportamento não agrada a ele, então nem vou chegar perto. Não é assim? Então nos prende. Lembra que eu estava no começo falando das prisões? E se a gente não tiver fé para se libertar dessas prisões, da timidez... Pastora Simone falou tudo sobre isso aqui, domingo. Quantas coisas, por quantos anos prendeu ela? Que nós não víamos. Então não compreendíamos e não conseguíamos ajudar ela. E em alguns momentos nem ela mesma via. Mas ela sabia que algo impedia ela de avançar. Mas estava lá. O que tem te prendido? A minha bênção está lá, a minha cura está lá, as promessas minhas estão lá e eu não consigo entender, perceber que há alguma coisa que está me impedindo. É assim com vocês, é assim comigo também. E eu não consigo entender. E aí me pira, porque eu falo, quando alguém está falando eu vejo, mas e por que agora que eu quero ver eu não consigo? Por quê? Em Marcos diz assim, ó, Marcos 4:30, e dizia, e que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola representaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeia na terra é a menor. Certo? É a menor. E eu tinha acabado de ler em Mateus. O que eu quero trazer para vocês, para me concluir aqui? Que a fé é como uma semente de mostarda. Como Jesus mesmo disse. Ele não está enganado, ele não está tentando uma ilustraçãozinha. A semente de mostarda era tão resistente, que o fogo não queima. E se você pisar, ela não quebra. Ela tem 2 milímetros, mas os meus 110 quilos, pisando ela, não quebra. E se eu lançar ela no fogo, não queima.
Jesus está falando aqui, se você entender o poder que eu te dei, e você não dá sequer importância, você não se relaciona com Ele, porque eu não estou falando para você que a tua fé é para fazer coisas exuberantes. Eu estou falando que a sua fé é para ser resistente, sólida, inquebrável. Se você entender que a sua fé é para ser indestrutível, para você não duvidar que aquele que te chamou na eternidade pode fazer tudo e muito mais abundantemente de tudo aquilo que pedimos ou que pensamos. Gente, se vocês não souberem fazer conta, pega uma calculadora daquela científica e faz uma conta de tudo, tudo e muito mais. Quando se fala abundantemente, é quando você enche uma vasilha e não cabia e ela começa a transbordar abundantemente. Abundantemente daquilo que pedimos, porque nem tudo que queremos nós pedimos. Tem coisa que nós queremos só? Tem coisa que queremos só? Então daqui tudo que pedimos ou pensamos, é esse o poder que em nós opera. Sabe quem é esse poder? A fé. Tá, pastor, mas quem é a fé? O Espírito Santo. O Espírito Santo, quando você não entende o que Ele pode fazer para você, as coisas não vão acontecer. Porque tudo que acontece na nossa vida não é sobre mim, é sobre o céu. E tudo que acontece, a palavra diz que Ele estava na criação. Tudo que você pedir, nós temos o poder do haja. E o Espírito Santo do aconteça. Mas se você não crê que você é capaz de pedir e o Espírito Santo fazer, nada vai acontecer. Hoje eu estava morrendo de medo de pregar. Quem me conhece aqui e sabe que eu digo que eu não fico nervoso na hora de ministrar. Mas hoje eu estava com medo de pregar. Porque eu ia falar de algo que a mente não pode mensurar. Calculadora não pode calcular. Ia falar da fé. Eu não sei onde você tem depositado sua fé. E nem vou pedir para você vir aqui na frente. Mas eu vou pedir para você que tem fé, se coloque de pé. Você que tem. Você que quer aprender a se relacionar com a sua fé. Porque o que você pediu não aconteceu, não foi por nada. E o Jesus, ele é tão maravilhoso que ele falou, você tem fé. Mas sabe por que não recebeu? Porque pediu mal. E se pediu mal é porque não creu. Se pediu mal é porque não se relaciona com ela. Como que eu me relaciono com a fé? Quando eu aprendo a me relacionar com o Espírito Santo. E aí eu deixo Ele fazer. Eu tiro a mão, eu falo assim, faz isso, e eu ponho a mão. Não, eu tiro a mão e deixo o Espírito Santo fazer.